Bom dia, pessoal. Já conversamos hoje com a audiência. E um pouco triste, né? Eu sou muito alheia às coisas. Gente, aqui é barulhento. Eu sou muito alheia às coisas sociais, sinceramente. Eu sou péssima fofoqueira, porque você pode contar um negócio aqui agora e eu simplesmente esqueço. E se eu for, por exemplo, eu trabalho, eu sou meio que hiperfocada. Então, eu estou trabalhando atenção plena em alguns sentidos e eu consigo dar conta de tudo. Fora isso, a minha memória não é muito boa para falar muito sobre fofocas, nem celebridades. E aí, uma pessoa que eu seguia um tempão sofreu violência doméstica, esqueci até o nome dela aqui, Patrícia Ramos. Eu fiquei sabendo, chocada, tipo, essa semana. E ontem eu fiquei sabendo de Ana Hickman. E assim, eu não sei o que é mais triste, né? Se é saber ou... Hoje eu não atuo mais com violência doméstica, direito de família, assim, é muito raro eu atuar. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro pegar um extrato de FGTS, olhar pedaço por pedaço, verbas decisórias, termo de rescisão. Eu já trabalhei em muitas áreas. Quando você é de uma origem pobre mesmo e se forma em direito, dificilmente você consegue dizer, eu vou trabalhar só com isso. Se você já tiver um encaminhamento profissional e tudo, mas no início acaba sendo aquele advogado generalista até realmente você ter a prática e escolher, né? Eu, quando parei para estudar para concurso e quando retornei à advocacia de forma plena, dedicada, eu escolhi duas áreas, que é a regularização de imóveis, trabalhista, e aí você faz um estudo aprofundado. Mas durante muitos anos eu trabalhei com essa questão de violência doméstica, eu vou lhe dizer. Olha, é muito difícil. É a coisa mais difícil que eu já vi no direito, é a violência doméstica. Primeiro erro que ninguém fala para uma vítima de violência doméstica. Quando a vítima, né, tem dinheiro, tem condições, é uma pessoa famosa, como eu falei, desses casos que aconteceram na mídia, advogado é o encalço dela. Ela tem advogado, porque ela tem patrimônio, ela protege o patrimônio dela. Então sempre ela tem um advogado. Mas quando a pessoa é classe média, humilde, o que é que ela bota na cabeça? Eu vou na delegacia denunciar e só. Não, gente. Olha, faça de tudo para ter um advogado, uma advogada do seu lado. Porque o trabalho do advogado não é apenas a lei. É uma questão preventiva, é uma questão de segurança. É como blindar o seu patrimônio para o violentador, o abusador não levar todo o seu dinheiro, não deixar você desamparada, é a pensão alimentícia, é como fazer a visita dos filhos ou suspender essa visita enquanto tiver a violência, é organizar tudo isso. E a pessoa violentada, ela não tem condições de pensar. Consulta online eu ainda faço, a questão administrativa. Então, Aline, eu estou sofrendo violência doméstica, ou eu não sei se estou sofrendo violência doméstica. Eu trato com pessoas há muitos anos. Tipo, eu cresci em organizações sociais que dava toda a sustentação psicológica, social, jurídica para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, de desgraça que você imaginar, eu já trabalhei. Para piorar, ainda trabalhei 3 anos na prefeitura, para piorar ou para melhorar, eu não sei. Com a população de rua, que é uma população que tem toda história de vida. Então, para você pensar no planejamento jurídico, social e psicológico de restabelecer a paz para o ser dessa pessoa, eu já trabalhei muito com isso. Então, mesmo sem atuar nos processos, eu acabo atuando muito com consultoria, tanto do direito de família como a violência doméstica em si. E eu vou lhe dizer, é difícil provar. Se você não tiver um advogado antes de estourar, manda esses histórias para alguém que você acha que está passando por isso. Olha, o que é que acontece? Tem a violência patrimonial, que é a mulher que muitas vezes não tem acesso a absolutamente nada do patrimônio constituído pelo casal. Às vezes isso está simulado como estou protegendo, estou cuidando do que você precisar, eu disponibilizo para você. E aí você está na situação de estar pedindo, isso já é indício de violência na questão patrimonial e financeira da mulher. A questão do controle emocional, o afastamento da família. Tem muita família que se omite, preste atenção. Às vezes a mulher ela é colocada afastada, procure saber, procure manter esse contato. Não se importe com dinheiro, oposição social. Tem juíza passando por isso, tem advogada passando por isso, tem delegada passando por isso. Então é um trabalho de toda a sociedade, não é só da mulher violenta. O que acontece, gente?
As pessoas acham que a violência já é a questão física e espera apanhar, espera sofrer, espera ir para o hospital para tomar uma atitude. Isso não é necessário. Quando você começa a perceber os indícios da violência doméstica, é possível você já trabalhar para se divorciar, para se separar. E enquanto isso, o apoio do advogado é fundamental. Agora, isso, gente, antes de acontecer o pior, porque violência doméstica não é só quando tem o feminicídio, não, pelo amor de Deus. Existem vários sinais que a assessoria de um psicólogo, a assessoria de um advogado vai poder lhe ajudar a ter o suporte, inclusive para enfrentar o divórcio, porque às vezes a pessoa está tão traumatizada que ela se treme, ela passa mal, ela vai para o hospital, tem crise de ansiedade só de pensar em divórcio. E é muito, muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu acompanhei casos de plantão judiciário, de impedir que a pessoa no Natal entre no apartamento, na portaria. É muito difícil, eu sei que é. Mas é uma questão de literalmente de sobrevivência, de vida ou morte. Ou você começa a agir nos primeiros sinais de violência doméstica, porque assim, esses casos que muitas vezes chegam na mídia que apanhou, às vezes é sobrevivente, porque muitas vezes o que o cara queria fazer era matar, não era apanhar somente, ele queria calar a mulher. E tem muitas mulheres que permaneceram caladas e vão ficar caladas por uma questão psicológica de medo, de angústia. Como é que eu vou me sustentar? O que é que vai fazer da minha vida? Então, se você percebeu sinais na sua ou de outras mulheres de violência doméstica, é muito importante que você haja. Coisas que você pode fazer antes de se separar. Blindagem patrimonial. Dá uma olhada como é que estão os bens, como é que está a renda do casal. Fazer um pedido de pensão alimentícia anterior à bomba explodir. Ter acesso a documentos. Quais dados você precisa para garantir a sua renda após a separação. Em nome de quem estão os bens, se é posse, se é propriedade, aonde você vai morar, tudo isso um advogado pode fazer uma preparação para essa separação definitiva. Então, se você esperar acontecer o pior, pode ser que a gente não tenha acesso a mais nenhum dado como esse, porque geralmente é o homem que administra tudo e exclui a mulher. Às vezes ele coloca como parte da sociedade, às vezes ele faz um casamento já maquinando o mal, às vezes não tem nada no nome da mulher. Então, um advogado, antes da separação fatal, é muito importante. Então, essas orientações você pode ter e se sentir mais... Eu já atendi mulheres no shopping, porque ela achava que o celular dela tinha um localizador de GPS e se aparecesse escritório de advocacia, poderia levantar suspeitas. Eu já fiz divórcio escondido, que o marido só soube do divórcio quando recebeu já a liminar de pensão alimentícia descontado direto do contra-cheque dele. Então, tudo isso são estratégias. Quando ele procurou, a mulher já estava em outro estado, né? Como eu já tive casos também de mulheres que viajaram, tiveram uma discussão com o marido, mas já sofria um certo tipo de violência doméstica, e quando chegou em casa, ele levou tudo, documentos, comprovantes de renda, e isso fez com que o processo dela, infelizmente, fosse muito prejudicado. Por quê? Porque ela deixou para procurar, olha só, 2 casos parecidos, mas com atitudes totalmente diferentes. Uma procurou advogado antes e resolveu a vida dela, e ela conseguiu a pensão alimentícia antes. A outra achou que não precisava, que talvez nem fosse se separar, ia ficar empurrando com a barriga, e o que aconteceu? Ele agiu nas costas dela e prejudicou ela, levou até o carro dela. Então, bens dela, levou o computador dela, levou todos os dados pessoais dela. Então, claramente, aí é um caso de violência doméstica. E aí a gente fica nessa situação, 2 casos diferentes com 2 resultados diferentes, né? Eu já atendi mulheres que marcou comigo no shopping, porque tinha medo do marido ter colocado um GPS, né, um localizador no seu celular, e quando ela fosse se encontrar comigo no escritório de advocacia, ele desconfiasse. Então, já aconteceu também, e aí essa mulher, eu consegui fazer o divórcio sem o marido saber. Quando o marido soube, já tinha saído a liminar de divórcio,
já tinha saído o desconto da pensão alimentícia direto do contra-cheque dele, sem ele nada, assim, sem nem desconfiar. Depois de muito tempo, ele omitiu todos os bens, contratou advogado e já recorreu dessa decisão há mais de anos, já tem uns 4 ou 5 recursos e não conseguiu reaver, porque essa mulher ela foi prevenida. Quando ele soube do divórcio, ela já estava em outro estado. Então, ela conseguiu se libertar. E aí, por outro lado, também tem casos que a mulher ela não quer se separar ou não quer se divorciar nem precisa, às vezes, mas coloca uma dependência, né? O controle emocional é tão grande que ela simplesmente não se imagina fora desse relacionamento. Já deu briga, já deu errado, já prejudicou o relacionamento familiar, já aconteceu tudo que é desgraça e ela insiste em permanecer nesse relacionamento. E geralmente o que é que acontece? Quando o marido ele vai fazer algo assim, ela viajou e quando retornou ele tinha pego todos os documentos, ou seja, os documentos que eu faço com que as minhas clientes tenham acesso e já peguem antes do divórcio, ele fez isso contra ela. Levou tudo, ela não tinha acesso a absolutamente nada. E aí fez prova contra ela de que não precisava de pensão, levou bens dela e tudo mais e prejudicou o processo. Agora eu vou retornar aqui aos meus casos, mas é um assunto que me deixa muito triste. Temos milhões de advogadas aí que podem ajudar, que podem atuar, né? Já teve advogada assim, me perguntando o que o advogado faz numa ação de violência doméstica, se ela é pública, se basta a pessoa fazer o BO. Não, não basta. É isso que vocês têm que entender como profissionais de direito. Você não pode ver o cliente apenas como um processo. Tem um sistema que precisa ser realizado pelo advogado, que infelizmente tem que ser o particular, porque a defensoria pública não funciona para tudo, é muita gente. Então, os profissionais também precisam estar atentos a dar um suporte inteiro, ver as necessidades dessa pessoa, para realmente agir em conjunto.